E aí, meninos, tudo certinho com vocês? Hoje, então, daremos prosseguimento à nossa aula de nutrição animal, né, de forma remota, e daremos continuidade, então, ao assunto classificação de alimentos. Hoje, então, entrando na parte 3, lembrando que ainda falta uma parte para finalizarmos o assunto. E hoje, então, como já foi dito aí nas aulas anteriores, daremos introdução à parte de concentrados proteicos. Então, assim como nos outros temas abordados, nós faremos então uma introdução sobre o assunto e aí discorreremos sobre, os exemplos que nós temos e que nós podemos utilizar aí para alimentação dos animais de produção. Então, pessoal, de um modo geral, quando pensamos aí em concentrados proteicos, nós precisamos lembrar que são alimentos, que possuem aí mais de 20% de proteína bruta na sua matéria seca. Geralmente, esse grupo vai ser composto, então, por grãos de oleaginosas e os seus subprodutos, lembrando que esses subprodutos, então, terão origem, na alimentação humana. E aí, o que sobrar desses produtos, o que sobrar dessas oleaginosas, então, serão fornecidos para os animais. No caso, os grãos de oleaginosas seriam os concentrados proteicos de origem vegetal. E nós também temos os concentrados proteicos de origem animal, que no caso, então, aí seriam os resíduos de frigorífico, que daí eu vou entrar bastante nos exemplos e apresentar alguns até para vocês aí que eu acho que não deve ser da rotina de vocês. Então, trouxe imagens para a gente poder discutir. Geralmente, pessoal, os alimentos concentrados proteicos vão possuir uma qualidade bastante variável, tanto na sua composição, quanto no seu processo de digestibilidade. Porque se eu estiver trabalhando com uma semente inteira, uma oleaginosa inteira, eu teria uma composição e uma digestibilidade diferente se eu estiver trabalhando já com subproduto, alguma coisa que já passou pelo processo de prensagem, de extração de óleos, todo esse processo. Também tem o processo de biodisponibilidade de aminoácidos essenciais e também nitrogênio. Por quê? Vocês vão ver que alguns vão ser pobres, alguns vão ser ricos, então tudo isso vai variar de acordo aí com o processamento do alimento. Também vamos conhecer o percentual de toxicidade, Vocês vão perceber que alguns produtos aí podem apresentar um percentual de toxicidade, entrando também na ideia de fatorizantes nutricionais e o que nós podemos fazer para melhorar esses problemas que eu posso ter, como evitar esses problemas nos grupos de animais. Então, vai ser importante nós conhecermos essa variabilidade da qualidade dos produtos para saber quando lançar mão e quando utilizá-los, ou então quando buscar uma substituição para esse produto, se for possível. É legal a gente discutir também, porque quando a gente pensa na produção de ração dos animais, nós percebemos que essa demanda está sempre crescente pela característica de produção dos animais, que estão saindo aí de uma criação mais extensiva para uma criação intensiva. E aí nós precisamos lembrar, que esses produtos que vão ser utilizados na ração, sofrem um dinamismo no preço dos produtos que são tradicionalmente utilizados, como já foi citado nas outras aulas. O milho, mas também a gente pode, como na aula de hoje, citar a soja, caroço de algodão, vários produtos aí que nós podemos utilizar no processo de fabricação. Quando a gente pensa no farelo de soja, que é um dos produtos que a gente já citou nas aulas passadas e tudo, o que acontece? Nós lembramos aí das commodities, que é um mercado aí que utiliza esse farelo de soja, que pode ter interesse nesse farelo de soja, e aí esse preço pode, então, oscilar dependendo aí do mercado, tá? E aí, dependendo da ração, se eu tenho, um produto que tem uma grande quantidade de farelo de soja e o preço estiver muito elevado, eu sei que esse produto, então, vai estar com valor bem alterado e eu vou gastar mais para produzir um alimento para os meus animais. E como já citei anteriormente,
né, a ideia então vai ser essa utilização de subprodutos de origem animal. Primeiro, para eu dar um destino adequado a esse produto, para eu agregar valor a esse subproduto, que muitas vezes era até descartado. E terceiro, para que eu forneça para o animal um alimento que possa, então, trazer benefícios, né? Trazer aí os aminoácidos essenciais ou não, né? Os aminoácidos de modo geral, fornecer para o animal determinados tipos de substâncias, né? Energéticas, enfim. Tudo vai depender do alimento que eu vou utilizar para a fabricação, então, da ração ou do alimento que eu vou buscar, tá? E aí, o que acontece? Se eu for pensar, né, nos suplementos proteicos para alimentação, principalmente dos ruminantes, eu posso entrar aqui também no caso de equinos, né? Mas, basicamente, na alimentação dos ruminantes, a maior parte da proteína consumida, né, por esses animais vai ser de origem vegetal, né? Porque depois a gente discute isso com um pouquinho mais de calma, mas eu não posso, dependendo do produto de origem animal, fornecer para os ruminantes, né? Eu tenho uma legislação que me proíbe, e depois a gente até discute sobre isso, porque eu acho válido essa discussão, porque tem pessoas ainda que fornecem, né, produtos de origem animal para ruminantes. E aí, no caso, então, dessas fontes de proteína de origem vegetal, que eu lanço mão para alimentar os ruminantes, né, eu tenho subprodutos de grãos de cereais e as sementes de oleaginosas. Porém, eu tenho uma desvantagem em relação a isso, porque nós sabemos que esses subprodutos vão ter deficiência do aminoácido lisina. Então, em determinados momentos, vai ser interessante eu fazer uma suplementação, tá? Então, é legal eu conhecer os produtos que eu estou lançando mão, que eu vou utilizar, para determinar o que deverá ser complementado, o que não precisa, como é que eu posso fazer essa complementação, essa suplementação, tá? Então, por isso que é importante eu conhecer os itens que eu posso ter no meu cardápio, para que quando eu for fornecer isso para os animais, eu saber trabalhar aí o que eu tenho em excesso ou o que eu tenho em deficiência. E agora, pessoal, a gente entra na ideia aí dos exemplos, né? Vocês vão ver que é uma gama bem grande de concentrados proteicos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Agora, então, a gente vai conversar sobre os proteicos de origem vegetal. Então, pessoal, basicamente, a soja vai possuir aí em torno de 40% de proteína bruta, né? Lembrando, então, que possui um elevado valor biológico. Geralmente, trabalha aí com 19% de extrato etéreo, que vai variar isso, vai ser o tipo de soja que vai ser fornecida. Nós já vamos discutir, né, sobre isso daqui a pouquinho. Trabalho ali com 80% de NDT. Posso, né, ter presente 0,25% de cálcio e 0,60% de fósforo, e possui baixos teores de caroteno e vitamina D, sendo que cerca de 75% dos carboidratos consiste em sacarose e 25% em rafinose. Agora, pessoal, para a gente entender nessa situação, eu tenho aqui os grupos de produtos que podem ser fornecidos para os animais, né? Então, a soja ela pode ser fornecida como um grão cru ou tostado, ela pode ser fornecida como um farelo de soja e também ela pode ser fornecida, né, a casca da soja, que aqui no exemplo que eu trago para vocês já seria um produto ali peletizado, né? A casquinha ali peletizada. E aí, pessoal, a gente precisa conhecer cada um desses subprodutos, né? Então, se eu for pensar na soja fornecida como grão cru, eu vou ter vantagens e desvantagens no fornecimento desse alimento. Então, se eu for pensar como vantagens, é um produto que vai ser extremamente rico em óleo e proteínas, né? O grão cru. E eu tenho também um aumento, né? No caso de bovinos de leite, eu posso ter um aumento na gordura do leite. Isso vai ser interessante, porque se eu for pensar, né, em que o produtor recebe como bonificação o teor de gordura do leite, então eu posso cogitar de fazer essa suplementação, de fazer esse fornecimento do grão cru para os animais. Porém, pessoal, em contrapartida, eu tenho algumas desvantagens, né? A primeira das desvantagens seria que, se no caso eu for fazer o fornecimento do grão cru com ureia, que pode ser que aconteça, né? Nós vamos conversar sobre ureia lá no finalzinho da aula, mas pode ser que aconteça, eu tenho
um processo de transformação, né, da soja juntamente com a ureia, eu posso transformar em amônia. E nós sabemos que a amônia é tóxica para esses grupos de animais, né, principalmente para os bovinos. Também, pessoal, por ter um excesso de óleo no grão, eu posso ter um problema laxativo, né? Eu posso ter uma causa de um efeito laxativo no animal. E também, pessoal, eu posso ter, no caso de excesso de óleo, né, a diminuição da digestão da fibra. Então, eu preciso cogitar, preciso calcular exatamente para saber como é que eu vou fazer esse fornecimento do grão cru. E aí, em relação ao fornecimento, eu posso, então, fornecer o grão cru 2 vezes ao dia. E no caso das vacas de leite, lembrar que até 50% do concentrado pode ser substituído por grão cru, que daí daria aí mais ou menos em torno de menos de 4 quilos por cabeça por dia de soja. Depois disso, pessoal, eu tenho o grão tostado, que também aí terei as vantagens e desvantagens, né? No caso das vantagens, eu preciso lembrar que o processo do grão tostado vai inativar os fatores antinutricionais que eu posso ter na soja. Posso ter também uma redução da degradação ruminal. Promove um crescimento acelerado dos animais, então se eu tiver aí bovinos em terminação ou bezerros, né, que estejam em fase de crescimento, pode ser interessante eu fazer o fornecimento do grão tostado. E também eu posso ter um aumento do aporte dos aminoácidos. Em desvantagem, eu posso ter o excesso de tostagem e diminuir aí o processo de digestibilidade do produto, né? Porque torra demais, tosta demais, desnatura a proteína, eu perco então essas características do grão. E aí, posso conversar também com vocês a respeito do farelo de soja, né? E aí, o que seria o farelo de soja? Seria o resultado, né, o que sobrou do processo de extração do óleo do grão. Vai ser uma principal fonte proteica para os animais, podendo aí variar de 45% a 51% de proteína bruta. Apresenta um perfil de aminoácidos adequado para os animais. O tratamento térmico, então, aí aumenta a NDT de 35% para 82%. E nesse caso, né, o farelo de soja não tem restrição de fornecimento. Eu posso fornecer um valor até que elevado para os animais. O que também é interessante, né? Eu pensar na proteína bruta, porque o farelo de soja, né, dependendo do processo de extração do óleo, eu posso ter grupos de proteínas brutas, né? Então, eu posso ter o grupo de 44% de proteína bruta, eu posso ter o grupo de 46% de proteína bruta, e eu posso ter o grupo de 48% de proteína bruta. O que vai diferenciar esses grupos, né? No caso do grupo de 44% de proteína bruta, eu posso ter adição de cascas em quantidade superior a encontrada naturalmente no grão, tá? Então, eu fico com uma proporção mais casca do que grão. Já no grupo de 46% de proteína bruta, a quantidade de cascas vai ser similar à encontrada geralmente nos grãos, né? Então, eu não tenho uma adição. O que eu teria no grão vai ser o que eu vou encontrar no farelo de soja. E no grupo de 48% de proteína bruta, é um produto que vai estar isento de cascas, ou seja, eu só tenho ali o grão triturado, tá? Sem casca. O grão pura e simplesmente prensado e triturado. Beleza, pessoal? Depois disso, nós temos a casca de soja, que também vai ser o resultado, né, da extração do óleo, porém, o óleo vai ser retirado principalmente do grão e a casca seria a limpeza, né, desse grão. Pode entrar como suplemento proteico e energético para os animais, vai ser rico em fibra de alta digestibilidade, principalmente para os ruminantes. Entraria ali no intermédio entre volumoso e concentrado, né, então ele pode, dependendo, entrar como volumoso, dependendo, entrar como concentrado. Fornece ali um teor médio de proteína para os animais e eu posso utilizá-lo no máximo 30% da quantidade de concentrado que vai ser fornecido para os animais, tá? Aí vocês podem me questionar, professora, mas na foto aí tá um grão peletizado, é só desse jeito que eu posso fornecer para os animais? Não, na verdade, né, o processo de peletização, como a gente já conversou lá nas outras aulas, é para facilitar o fornecimento, para tornar mais atrativo para o animal,
mas nós podemos utilizá-los tanto a casca como se só, como pelo processo peletizado. Isso vai depender de como vocês podem encontrar no mercado aí próximo de vocês. Depois disso, pessoal, nós temos então o algodão, que vai ser aí um produto interessante para se utilizar, porque eu posso aproveitar tanto a fibra quanto o óleo. É um produto que apresenta uma boa palatabilidade para os animais, mas é importante, né, realizar um armazenamento em lugar limpo e seco. E os melhores resultados, pessoal, vão ser, né, com a utilização do caroço inteiro, mas vocês vão ver que eu posso ter aí, né, subdivisões dos caroços. Será um produto que vai conter 20% de extrato etéreo, posso encontrar valores de 27% de extrativo não nitrogenado, e será um produto, então, pobre em cálcio e em caroteno. No caso para ruminantes, pode constituir uma boa fonte de proteína, mas ele tende a produzir uma gordura corporal mais densa, né, mais dura, para efeito ligeiramente constipantes. Então, pessoal, se eu for pensar, né, em utilizar o caroço de algodão para bovinos em terminação, eu preciso lembrar, né, dessa produção de uma gordura mais densa, de uma gordura mais dura, porque dependendo, né, não é aquilo que eu desejo para aquele grupo de animais. É importante lembrar, né, que quando fornecido para vacas de leite, a manteiga pode apresentar-se mais dura, mais pegajosa, né, e pode ser um problema para reprodutores, né, porque o algodão vai possuir, então, o gozipol. O gozipol vai ser um produto, né, que vai causar problemas, né, na redução da qualidade de sêmen, na interferência no ciclo estral das fêmeas e também pode causar uma interrupção no desenvolvimento embrionário precoce, tá? Mas isso vai depender do balanço da dieta que vai ser fornecido para o animal e até 30% da utilização do algodão, né, como fonte de concentrado, nós não temos problemas. Nós temos problemas acima disso, tá? Então, acima de 30% é que eu terei. Então, aqui eu trago uma imagem para vocês, né, do caroço de algodão fornecido para os animais. Em relação à dosagem, pessoal, do que eu posso utilizar de caroço de algodão para os animais, eu preciso pensar, né? Então, se for vacas, eu posso servir em torno de 4 quilos por dia por animal. Já bezerros, eu trabalho 3 quilos por dia. E no caso de touros reprodutores, então, pode-se pensar em não utilizar o produto por conta, então, da presença do gozipol, tá? Mesmo levando-se em consideração ali a taxa de 30% da utilização. Às vezes é interessante a gente, né, evitar a utilização por conta do efeito, né, sobre a contratibilidade dos órgãos reprodutivos masculinos, né, pela redução da qualidade do sêmen. Então, vale, né, dosar e calcular se pode ser utilizado ou não, né, se os benefícios são maiores que os malefícios. Então, geralmente, para bovinos, para touros reprodutivos, não se utiliza o caroço de algodão como um alimento utilizado assim com grande frequência. Depois disso, pessoal, nós vamos conversar sobre o amendoim, né? O amendoim é aí um produto que é cultivado em larga escala, né? Vai conter ali em média 45% de proteína bruta, 10% de fibra bruta e 1,3% de extrato etéreo. Porém, vai ser um produto deficiente, né, em lisina, em aminoácidos sulfurados e em treonina. Apresenta, então, um bom nível de arginina, sendo pobre em cálcio, vitamina D e caroteno. Posso ter presença, né, das aflatoxinas, né, que são fungos aí que podem contaminar o alimento e causar sérios prejuízos de intoxicação para os animais que consumam esse alimento, né? Então, por conta disso, é muito importante eu tomar cuidado com o armazenamento desse produto. E aí, pessoal, eu comentei com vocês, né, que ele é pobre em cálcio, que ele é pobre em caroteno, enfim, e vai ser um produto que, além de possuir bastante arginina, né, bom nível de arginina, eu também vou ter uma elevada concentração de niacina e de ácido pantotênico, tá?
E aí aqui eu trago para vocês um exemplo, né, de um produto, né, de amendoim, aqui no caso é farelo de amendoim, que pode ser resultante da extração do óleo e vai possuir um valor nutritivo aí bem elevado, geralmente trabalhando com 50% de proteína bruta, tá? Eu tenho algumas desvantagens na utilização do farelo de amendoim, né, por conta da administração desse produto na alimentação dos animais. Eu posso ter uma deposição acentuada de gordura no fígado, né, de gordura hepática, então isso não vai ser interessante para os animais. Eu posso ter uma baixa conversão alimentar, dependendo da quantidade que for fornecida e também do processo de absorção do animal. Posso ter diminuição dos lipídios sanguíneos, um atraso no crescimento desses animais, baixa produção de leite e, como já comentado anteriormente, o teor de aflatoxina. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração e analisado quando eu pensar na utilização do amendoim. Depois disso, pessoal, nós temos o girassol, né? Então, o girassol ele vai ser fornecido também, né, basicamente como farelo de girassol. Aqui para vocês eu trago essa imagem também do farelo peletizado, tá? Por conta de todas as vantagens que nós já conversamos. O farelo de girassol, então, vai ser resultante da moagem do grão para a retirada do óleo. É posteriormente peletizada. Será um produto, pessoal, altamente palatável, né? Os animais aceitam muito bem a adição do farelo de soja, do farelo de girassol, desculpa, na alimentação. E aí contém, em média, né, 46% de proteína bruta, 6% de fibra bruta, 2,5 microcalorias por quilo de energia metabolizável. Vai ser um produto deficiente em lisinas e aminoácidos sulfurados. E eu tenho 0,43% de cálcio e 1,04% de fósforo, tá? É importante lembrar que quando eu falo em fibra bruta, né, eu não tenho valores muito acima desses que eu apresentei para vocês de 6%, sendo que a literatura apresenta, né, pode apresentar valores ali que não ultrapassem 15% de fibra bruta. Então, percebam que é um produto aí que não vai ter muita fibra bruta, mas em compensação ele tem um valor interessante de proteína bruta. Depois disso, pessoal, nós vamos então conversar sobre os subprodutos os subprodutos industriais, né, de origem animal. Então, alguns aqui eu vou apresentar para vocês, às vezes é um pouquinho de novidade, alguns às vezes vocês já podem ter vistos, mas apresento esse grupo que, pessoal, vai ser utilizado aí com cautela, principalmente aí para alimentação de ruminantes, tá ok? Então, a partir de agora nós vamos falar de um grupo de produtos, de alimentos que não vão ser utilizados aí para os ruminantes e nem para os ruminantes nem para os equídeos, né? Nós vamos utilizar aí principalmente para as aves e para suínos, tá ok? Então, precisamos lembrar que os alimentos concentrados proteicos de origem animal são utilizados aí pelo alto teor de proteína que eles apresentam, possuem o melhor balanço de aminoácidos essenciais, né? Já que, né, o grupo que eu comentei com vocês, né, os suínos e as aves vão precisar de um valor maior de aminoácidos essenciais porque eles não convertem, diferente dos ruminantes e dos equinos, que conseguem fazer essa conversão pelos micro-organismos que estão presentes no trato gastrointestinal. É interessante utilizar, né, esses subprodutos porque nós damos destino adequado desses resíduos. Vão ser fontes de nutrientes aí nobres e caros, então eu consigo com valor aí meio que controlado fornecer bons nutrientes para os meus animais, né, de uma maneira aí diferenciada. No caso, né, se esses produtos não fossem ser utilizados para alimentação dos animais, eu poderia ter um descarte, né, desses produtos. Então, quando eu forneço para os animais, eu forneço então um descarte apropriado desses resíduos. Se eu não fizesse essa utilização, então eu teria um descarte inapropriado, que poderia então me resultar em problemas ambientais e sanitários, principalmente para as plantas frigoríficas, né, que dão origem a esses produtos. E no caso, então, é um material de excelente fonte proteica, e aí, em contrapartida, então, eu tenho uma excelente fonte econômica. Então, eu consigo trabalhar aí de maneira bem interessante esses produtos. O que vai me trazer qualidade, né? A qualidade vai depender do quê? Então, da umidade,
da textura desses produtos, de contaminação durante o processo de obtenção desse material. Então, vai ter problema com sangue, penas, resíduo de incubatório, casco, chifres, pelo, conteúdo digestivo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração durante o processo de obtenção. Posso ter problemas com contaminação com materiais estranhos durante o processo e também o tempo entre o abate e o processamento vai ser extremamente importante para que eu não tenha, então, o problema relacionado lá na letra C, que seria a contaminação durante o processo, tá ok? Então, mesmo eu trabalhando para originar um produto que será utilizado para alimentação animal, eu preciso seguir à risca os processos de obtenção de maneira higiênica desses produtos. Lembrando, né, que vai ter limitações para uso em ração quando eu tiver contaminação e recontaminação bacteriana, quando eu tiver problemas de peroxidação das gorduras, no caso, né, da encefalopatia espongiforme bovina ou doença da vaca louca, que então vai ser um processo de limitação da utilização desses produtos, como eu já citei para os ruminantes, né? Então eu tenho uma fiscalização sanitária e nutricional extremamente pesada, né, em cima das farinhas de origem animal, não podendo então ser utilizados para os ruminantes. E eu tenho composição e digestibilidade dos aminoácidos e da energia, tá? Então esses 4 itens são itens que podem causar limitação no uso em rações. Em relação aos aminoácidos essenciais, tá? Então, aqueles que não são sintetizados ou em quantidades insuficientes, e as limitações de um implica em baixo aproveitamento dos demais, tá? Então, se eu não tenho uma quantidade muito interessante de alguns aminoácidos essenciais, eu sei que em contrapartida eu posso ter uma limitação na utilização dos demais, dos outros aminoácidos essenciais. Então, por isso que eu falo, é pobre em lisina. Beleza, ele é pobre em lisina. Então, se ele for pobre em lisina, a metionina, o triptofano também pode ter uma absorção afetada por conta dessa baixa desse aminoácido. Então, por isso que às vezes eu preciso fazer um processo de adequação dos níveis de aminoácidos essenciais antes de fornecer isso para os animais, tá? Então, igual eu falei ali, ó, correlação das proporções e quantidades dos aminoácidos para síntese, né, para formação das proteínas que eu busco para aquele animal. E aí, pessoal, a proteína ideal, né, que seria aquela que todos nós desejamos, mas que nós sabemos que não vai acontecer assim com tanta intensidade, vai ser definida então como balanço exato de aminoácidos, né? Então eu tenho lá a quantidade perfeitinha de aminoácidos que vai ser capaz então de prover sem excesso ou falta os requerimentos de todos os aminoácidos necessários para a manutenção animal e máxima deposição proteica. E aí, vocês acham que isso existe? Existe uma proteína ideal, né? Então, a gente sabe que não. Então, como é que a gente trabalha nessa próximo de uma proteína ideal? Conhecendo a quantidade de aminoácidos de cada alimento e trabalhando, equilibrando, né, esses níveis de aminoácidos para que eu chegue, então, mais próximo possível da obtenção de uma proteína ideal. Quais são as vantagens de eu trabalhar desse modo, né? De eu conseguir uma proteína que esteja ali muito próxima da ideal para o animal? As vantagens vão ser permitir expressar o potencial máximo de crescimento desse animal, melhorar o processo de conversão alimentar, reduzir o custo alimentar, permitir uma flexibilidade nas formulações das dietas e também redução do nível proteico das dietas. Porque se eu trabalho com uma proteína próxima da ideal, eu não preciso ficar jogando ali vários níveis proteicos. Por quê? Porque a proteína que vai ser fornecida vai ser totalmente absorvida e convertida pelo animal. Então, eu consigo colocar somente aquela proteína que eu vou utilizar. E aí, pessoal, percebam a quantidade de exemplos que eu tenho de alimentos concentrados proteicos de origem animal, tá? Então, aqui eu tenho os exemplos para vocês. Farinha de penas e vísceras, né? Farinha de penas hidrolisadas, principalmente, né, oriundas aí de frigoríficos de abate de aves. Tenho a farinha de vísceras, farinha de carne e ossos, farinha de carne somente, farinha de ossos somente, farinha de ossos autoclavada, farinha de sangue, que ela pode ser a farinha de sangue convencional, a farinha de sangue flash dried
E eu tenho também a farinha de sangue spray dried. O que diferencia isso, pessoal? O processo de fabricação da farinha, tá? Depois disso, eu também posso ter somente o plasma. Posso ter, né, a farinha de células vermelhas do sangue. Posso ter farinha integral de peixe, farinha residual de peixe, farinha de camarão e crustáceos, gordura suína, que a gente chama de banha, gordura bovina, que a gente chama de sebo, e os óleos das aves, que daí a gente pode chamar de óleo somente, tá? Vamos então conhecer um pouquinho de cada um desses subprodutos, para vocês aí saberem quando que eu posso usar ou quando não posso usar. O primeiro exemplo que eu trago para vocês, né, essa imagem da farinha de carne e ossos, é um produto que vai ser oriundo aí após o processo de desossa da carcaça, mais os resíduos teciduais dos animais. É importante, pessoal, que eu não contenha nesse produto cascos, chifres e pelos, né? Lembra que eu comentei lá do processo de contaminação? Então, se eu encontrar esses produtos na farinha de carne e ossos, isso vai ser considerada como contaminação, então eu não posso ter nenhum resquício de cascos, chifres e pelos. É o tipo mais comercializado que nós temos hoje, né? E quanto mais carne eu tiver nessa farinha, mais proteína eu vou ter, tá? No caso, pessoal, é esse o principal produto que pode, então, fazer a transmissão da encefalopatia espongiforme bovina. Então, eu não posso ter presença de farinha de carne e ossos na alimentação dos ruminantes, tá? Por favor, gravem muito isso, porque isso vai ser extremamente importante para vocês, tá? Lembrando que, então, este produto pode ter uma média aí de proteína bruta em torno de 54% e uma proteína bruta digestível, né, digerível, em torno de 50%. Então, é um valor aí bem interessante. Depois disso, pessoal, nós temos a farinha de peixe, né, que vai ser um produto rico em metionina e lisina, e também posso ter cálcio, fósforo e sódio, né, dependendo aí da composição da farinha de peixe, ou seja, dependendo dos peixes que eu tiver para a formulação dessa ração, dessa farinha, tá? A aceitabilidade ela é um pouco conturbada, tá? Não são todos os grupos de animais que aceitam esse tipo de farinha, por conta do cheiro, por conta da palatabilidade, tá? Então, vai ser trabalhada aí com uma certa cautela, mas é um produto aí que pode ter um nível de proteína bruta girando em torno aí dos 60%, tá? Então, é um valor interessante e aí eu trago para vocês uma imagem demonstrando para vocês a farinha de peixe. Depois disso, pessoal, nós temos a farinha de sangue, tá? Basicamente, esse produto vai ser, né, oriundo do sangue coagulado, tá? Também oriundo ali dos processos de abate do animal. E depois que esse sangue coagula, ele vai ser seco e aí moído para dar origem, então, a esse composto que lembra uma farinha, tá? Também é um produto que vai apresentar baixa palatabilidade, então eu tenho que usar com uma certa cautela. Vai ser rico em proteína bruta. No caso, eu posso ter proteínas de baixa qualidade, né? Se eu tiver pouca isoleucina. E também, mais uma vez, o fornecimento para ruminantes vai estar proibido pelo Ministério da Agricultura, tá? Então, eu preciso usar aí com bastante cautela por conta disso. Tenho também, pessoal, algumas desvantagens de se utilizar farinha de sangue, como ela vai ser pobre em algumas vitaminas e geralmente, pessoal, apresenta uma umidade superior a 11%. O que isso significa? Que vai ser um produto mais úmido e por ser mais úmido, ele pode ter um risco muito grande de contaminação. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas eu não posso passar esse produto por um processamento térmico? Até pode, mas precisa se lembrar, né, que vai ter aí uma quantidade de proteína bruta elevada. O processamento térmico pode desnaturar essas proteínas, afetando então, assim, de maneira bem significativa, a qualidade do produto, tá? Então, é 2 pesos e 2 medidas aí. É importante pensar nisso quando for se preparar o produto. E aí, pessoal, agora nós temos então a ureia, né? Então, a ureia vai ser um composto quaternário
de sabor bem amargo, que pode ser solúvel tanto em água quanto álcool, tá? Geralmente, quando se faz alimentação de ruminantes, nós fazemos aí uma possível solução, né, com água. É um produto que vai ser degradado pela urease, chegando a um valor proteico, pessoal, observem isso, né? Em torno ali de 290%, tá? E aí, observem como que é um valor extremamente elevado quando comparado aos outros grupos, né? E daí vocês devem estar pensando, meu Deus, encontramos então o produto aí que vai ser o suprassumo de tudo, né? Mas na verdade não. Na verdade, né, aqui eu trago para vocês uma imagem de como a gente pode utilizar a ureia na nutrição animal. Provavelmente todo mundo já deve ter tido contato, né, com essas bolinhas aí redondinhas branquinhas, que geralmente é o que a gente utiliza. Mas, pessoal, é importantíssimo nós lembrarmos que a ureia é extremamente tóxica para os animais. Então, nós devemos fazer, né, um processo de administração graduado, seriado, vamos dizer assim, né? Então, aqui eu trago para vocês uma demonstração. Então, na primeira quinzena, pessoal, eu vou fornecer ali 33% do total que eu poderia utilizar, ou ali girando em torno de 13%, não, desculpa, 13 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, tá? Então, eu calculo mais ou menos o peso do animal para calcular ali mais ou menos a quantidade que eu vou fornecer. Forneci durante 15 dias, eu posso aumentar um pouquinho. Aí eu vou trabalhar, então, com 66% do total, ou então 26 gramas por quilo de peso vivo do animal. Já na terceira quinzena, aí eu já posso, então, fornecer 100% do total, chegando ali por volta de 40 gramas para cada 100 quilos de peso vivo. E aí, pessoal, observe, o fornecimento deverá ser contínuo. O que isso significa? Se por algum motivo a ureia acabar, não for fornecida da maneira adequada, ocorreu uma interrupção no fornecimento, para-se tudo e volta-se o processo lá da primeira quinzena. Ah, professora, mas o animal ficou só 2 dias sem comer ureia. Não, se ele ficou um dia sem consumir ureia, começa-se o fornecimento gradativo novamente, para evitar o problema de toxidez para os animais, tá? Então, quando se usa amido, né? Então, quando eu utilizar um produto, né, um alimento que tenha amido, eu posso então usar 50 gramas de ureia para cada 100 quilos de peso vivo. E aí eu coloco uma pergunta para vocês, né, para vocês refletirem aí. Que produto que se utiliza na dieta animal que tem uma grande quantidade de amido? Vocês lembram das aulas passadas? Né? Então, pensa aí um pouquinho e vê. Vocês vão perceber que é um ingrediente que a gente utiliza demais. Então, neste caso, se eu tenho, né, um produto que, quando convertido, produz amido, eu posso cogitar, então, utilizar 50 gramas de ureia para cada 100 quilos de peso vivo. Se não possui uma grande quantidade de amido, eu volto lá para os 40 gramas de ureia para cada 100 quilos de peso vivo. Quando que eu observo, né, que o animal pode estar intoxicado? Eu vou ter uma quantidade muito elevada de nitrogênio amonical na circulação sanguínea, girando em torno aí de 1 miligrama para cada 100 ml de sangue, tá? Nós podemos cogitar de pedir esses exames laboratoriais. E eu tenho um pH ruminal próximo aí de 8, né? Isso, né, vocês lembram lá do pH ruminal, não é indicado porque eu posso ter uma perca de todos os micro-organismos, posso ter um problema aí a longo prazo gigantesco. A capacidade do fígado dos ruminantes, então, né, gira em torno ali de 84 miligramas de nitrogênio amonical, tá? Para cada 100 ml de fluido ruminal. Então, observa que se eu tiver um valor muito elevado de nitrogênio amonical, além de eu ter problema no meu pH ruminal, né, eu vou ter também problema hepático, né, eu vou ter problema no fígado desse animal. Então, vai ser importante eu lembrar disso, porque eu vou ter problema tanto sistêmico, né, porque eu vou ter essa quantidade de nitrogênio amonical circulante,
Vou ter um problema no pH ruminal, destruindo todos os micro-organismos que vão estar ali presentes, e também vou ter problema hepático, né? Vou ter problema de fígado. Então, eu preciso cuidar muito desse animal quando ele se intoxicar por ureia. Professor, é comum isso acontecer? É, não respeitando aquele processo de graduação de fornecimento, eu vou ter problemas importantes, tá? Então, sempre tomar cuidado. Depois disso, pessoal, nós temos, né, eu trago aqui para vocês alguns adicionais, né, o que significa. Vou trazer, né, apresentar para vocês aí alguns alimentos proteicos menos frequentes. E aí, pessoal, um dos mais recentes que nós temos aí hoje em dia é o farelo de coco, tá? Que tá bastante em moda agora, né, devido à utilização bastante do óleo de coco. Vai ser obtida por extração de solventes, né? Esses solventes que vão ser utilizados é o copra, vocês podem encontrar esse nome na literatura. Como que eu identifico, né, se esse produto é novo? Então, se for uma produção recente, vai apresentar aí uma coloração branco-rosada, tá? Então, uma coloração mais branquinha. Se eu for comparar os níveis nutritivos, eu vou ter 26% de proteína bruta, 15% de fibra bruta e 40% de NDT. É um produto que vai ser extremamente rico em lisina, em triptofano, em arginina e metionina. Porém, pessoal, quando esse produto fica velho, ele tem tendência a rancificar-se, tá? Ficar com aquele gostinho de ranço. E isso às vezes não é muito palatável para os animais. Depois disso, pessoal, eu tenho farelo de mamona, tá? Muita cautela com o farelo de mamona. Por quê? Porque se consumido em grande quantidade, eu também terei problemas de intoxicação. Então, não pode ser utilizado se não passar pelo processo de detoxificação, tá? Se eu tiver um processo errado, né, de detoxicação, eu posso ter o lex proteico. E o que isso significa? Eu posso ter, então, o problema de intoxicação dos animais por consumo deste produto. Vai ser um produto, né, com baixo teor de energia, mas que pode funcionar aí bem. Recomendado não fornecer mais de 10% da alimentação, né, não fornecer mais que 10% da alimentação desses animais. Porém, ruminantes, né, podem aí tolerar bem a toxicidade. Então, lembrar para os outros grupos de animais, utilizar com muita cautela. Geralmente, ruminantes aí funcionam bem, mas é interessante a gente usar com cautela. E aqui eu apresento para vocês como é que seria esse farelo de mamona, tá? Então, percebam aí que é um produto farelado, né, de cor meio amarronzada, que eu posso aí pensar em utilizar um pouco mais para ruminantes do que para os outros grupos de animais. Depois disso, pessoal, nós temos a cevada, que é um produto aí que tem tido uma boa aceitabilidade no mercado, né? Nós temos aí grandes indústrias cervejeiras no Brasil e também, pessoal, devido aí à demanda, então, geralmente, a cevada, né, vai ser resultante do processo de fabricação de cerveja. É importante lembrar que esse processo de fabricação de cerveja vai desenvolver, né, uma enzima. Então, essa enzima aí pode ser trabalhada e conhecida. O grão, então, vai ser secado e as raízes vai ser separadas. E aí, então, nós temos esse produto, né? Se o grão, né, separado, grão seco, separado das raízes, eu vou ter, então, o produto que nós conhecemos como broto de malte. É um produto aí que gira em torno de 24% de proteína. Porém, se eu tentar fornecer ele isoladamente, pode ser que os animais não aceitem muito bem, porque ele pode ter pouca palatabilidade. Então, vai ser interessante eu fazer uma batida aí com outros produtos mais palatabilizáveis, né, mais palatabilizantes, para que o animal, então, consuma a cevada de uma maneira mais intensa. Vale aqui colocar, é um produto aí que está tendo um grande aumento no mercado, mas que ainda nós temos poucos estudos relevando aí a ideia da utilização de cevada para os animais de produção de modo geral. Apresento aqui para vocês, né, então, a cevada e o malte. Então, aqui nessa imagem eu tenho as duas imagens, né, então, o grãozinho e o produto em si, né, então, observem a diferença. Depois disso, pessoal, nós temos o babaçu. O babaçu nada mais é do que o óleo de um coqueiro,
uma palmeira, que eu vou apresentar para vocês aí daqui a pouco. E aí, no caso, o produto que nós vamos utilizar é o farelo de torta de babaçu, né? Então, como eu já disse ali, é um subproduto da extração do óleo da Orbigínia speciosa, que é essa semente, né? Esse olhinho, esse coquinho. Apresenta uma palatabilidade excelente, apresentando então níveis nutricionais de 24% de proteína bruta e 18% de fibra bruta. Apresenta então proteínas de excelente qualidade e é muito indicado para vacas leiteiras, tá? Então, quem não lembra, esse aqui é o babaçu, né? Então, é a partir da extração do óleo desses coquinhos que nós temos então a obtenção do farelo da torta de babaçu. E aí, pessoal, se a gente cortar esse coquinho no meio, né, é essa imagem que nós vamos ter, né? Então, essas castanhas aí que vão dar origem ao óleo e o que sobrar, então, da extração do óleo dá origem, então, aí ao farelo de torta. E aí, pessoal, nós também podemos ter esse produto aqui, né, que é a torta de babaçu, que é um produto aí um pouquinho diferenciado, ele é mais denso, né? Ele é mais tenro para ser fornecido para os animais, tá ok? Então, nós podemos fornecer, lembrando que esses, né, que eu apresentei para vocês agora no final, vai depender aí muito da região que vocês estiverem inseridos, da disponibilidade desses produtos, mas vale salientar que também são produtos aí que podem ser utilizados. E aí, pessoal, nós também temos a ideia do proteinado, né? O que seria esse proteinado? O famoso sal proteinado, que pode ser fornecido aí para os animais. Qual que é a importância de se fornecer um sal proteinado para os animais, né? Eu posso ter a recuperação do desequilíbrio dos minerais das pastagens, né? Então, eu complemento esses minerais que vão estar aí em falta. É um produto que vai auxiliar na reprodução, na produção, né, de carne, de leite, de gordura, dependendo aí do perfil de produção de cada animal. E também pode promover um crescimento ósseo, tá? E aí, pessoal, percebam a quantidade de ingredientes que eu tenho, tá? Eu vou trabalhar aí em porcentagem. E aí eu tenho o consumo, né, de 1 a 2 gramas de quilo de peso vivo por animal e o consumo de 2 a 3 gramas por quilo de peso vivo animal. O que vai separar, pessoal? O que me direciona? Consumir de 1 a 2 gramas e consumir de 2 a 3 gramas. Né? O desequilíbrio dos minerais das pastagens. Então, se eu tiver um solo muito pobre, eu posso pensar em usar um pouco mais. Se eu tiver um alimento que já, né, o animal já consuma uma determinada quantidade, então eu posso usar um pouquinho menos. Então, observem, né, os ingredientes que eu tenho. Então, eu vou trabalhar com 20%, né, no caso de 1 a 2 gramas por quilo de peso vivo do animal. Então, eu posso trabalhar com 20% de milho triturado, 30% de farelo de soja, 20% de sal mineral, 17% de sal comum, né, o cloreto de sódio, 12% de amônia e 1% de sulfato de amônio, totalizando, então, 100% da batida. Já, se eu for trabalhar de 2 a 3 gramas por quilo de peso vivo, né, observem que isso dá uma proporcionada um pouquinho diferente. Então, eu vou trabalhar com 30% de milho triturado, 25% de farelo de soja, 20% de sal mineral, 20% de sal comum, 4% de ureia, 1% de sulfato de amônio, chegando também ao 100%, tá? Então, aqui é uma sugestão, um exemplo de proteinado que a gente encontrou, né, num artigo científico, que eu achei legal trazer para vocês aí, né, uma sugestão de sal proteinado que pode ser fornecido para os animais. Pessoal, deixo aqui, né, as referências bibliográficas que foram consultadas para a aula de hoje. Peço, pessoal, que vocês acompanhem essas aulas, vejam na ordem, porque um assunto vai fazendo ligação com o outro, né, e alguns assuntos, alguns termos que eu utilizei nas primeiras aulas são necessários para o entendimento dessas aulas de hoje, né? Fiquem à vontade para me procurar, para me consultar, caso surja alguma dúvida, ou se vocês quiserem fazer qualquer apontamento, né, da vivência de vocês, da observação de vocês, né, na prática. Agradeço muito pela atenção, pela paciência,
Desejo para vocês, né, bons estudos e de verdade espero aí que dentro em breve possamos esclarecer todos esses pontos, conversar pessoalmente sobre esses assuntos nas aulas presenciais. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.